pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo 10 do curso Razão de Investir, o Amanhã Vai Chegar. O módulo 10 é a respeito do nosso orçamento familiar. Me chamo Dejair Júnior e vou dar continuidade com vocês. Primeiramente, eu vou ensinar para vocês quais são os itens necessários para você compor um orçamento familiar. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a planilha que eu irei disponibilizar e vou fazer também um tutorial somente para o preenchimento dela. Mas quais são os itens essenciais para compor um orçamento familiar? Primeiro nós trabalhamos com as receitas. Temos salário, trabalho extra e os investimentos. Ou seja, tudo aquilo que vai trazer rendimentos para nós. Nas despesas, nós elencamos como despesas essenciais, despesas não essenciais, os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo e também os nossos investimentos. Ué, mas investimento não é uma receita? Ele é, a partir do momento que ele começa a dar lucro. Do contrário, você deve planejar os aportes para esse investimento, de preferência mensal. As despesas essenciais, ela é muito individualizada. Por quê? Vai depender muito da fase que você está passando e de quais são as prioridades da sua vida naquele momento. Eu elenquei como essencial o aluguel, seu financiamento, água, luz, internet, telefone, uma manutenção, seja domiciliar ou seja do seu veículo, o transporte, um medicamento, convênio médico, os cursos, vestuário e, claro, também a compra em supermercados. Como não essenciais, eu elenquei restaurantes, acessórios, lazer, cabeleireiro, academia, uma diarista, um empréstimo e também o cartão de crédito. Como não essenciais, eu quero que vocês frisem muito em algo que vocês conseguem cortar e, mais do que isso, conseguem viver sem eles. Se não conseguem viver muito tempo, mas pelo menos temporariamente, até vocês conseguirem sair um pouquinho, conseguirem respirar um pouquinho melhor. Para os nossos sonhos, você deve colocar o que vai ser de curto, médio e longo prazo. Você deve aqui principalmente saber quanto custa o seu sonho e quanto você vai poder guardar para a realização dele mês a mês. Então nós temos viagem de férias, a troca de um veículo ou a troca de eletrodomésticos da sua residência. Você tem a sua graduação, uma mudança de cidade, uma compra da sua casa própria e também quitar dívidas. Para os investimentos, você também deve planejar os seus aportes mensais, o que vai ser em renda fixa, em renda variável se você já estiver num grau avançado. Quero que vocês entendam que o orçamento doméstico é a nossa base, ou seja, sem ele nós não vamos conseguir melhorar, porque através dele tem tudo o que você está gastando e quais são as suas projeções. Principalmente porque a planilha que eu vou trazer para vocês, ela vai trazer tudo isso numa escala anual. Então você já consegue saber se vai sobrar ou faltar dinheiro no final do ano ou cada mês. Pessoal, essa planilha que eu trouxe para vocês é um material que me acompanha desde os meus 18 anos. Ou seja, eu já tenho pelo menos 14, 15 anos que eu trabalho com ela. E a cada período que vai passando, eu vou adicionando uma coluna, adicionando uma linha, e eu espero de coração que ela seja muito útil para vocês, que para mim até aqui ela foi. Ah, Dejair, mas você deve estar brincando com a gente. Não, pessoal. Toda semana eu abro ela, lanço os meus gastos, lanço as minhas despesas, as minhas receitas e eu atualizo. E todo mês eu faço o seu fechamento e também todo ano eu faço a otimização dele para o ano que está fechando e também para o próximo ano. Depois do vídeo que eu vou fazer somente sobre ela, vocês vão entenderem toda a sua dinâmica. Mas principalmente o que ela vai ter? Ela vai constar as suas receitas com a sua renda familiar. Se você for dividir essa planilha com a sua esposa, com o seu esposo, é interessante que cada um faça a sua. E aí você consegue elencar as despesas, que é sobre a sua responsabilidade ou sobre a ele. Se você já estiver em um grau melhor, que você consegue otimizar, aí você pode sim fazer um orçamento, apenas uma planilha para a residência, para a sua casa. E aí juntando as duas rendas e as duas despesas. Por exemplo, do seu marido, da sua esposa, as duas constando em uma planilha só, e aí com isso até fica mais rico e mais completo o seu orçamento. Essa planilha, pessoal, ela está de forma resumida aqui, simplesmente para ela caber nesse slide, mas depois eu vou trazer elas completas.
Para cada item que tem aí, por exemplo, renda familiar, habitação, saúde, existem mais outros subgastos, que são onde vocês vão lançar cada valor. E também, se vocês não souberem lidar, a trabalhar com essas planilhas, eu vou ensinar, é algo muito simples. E também, se você não conseguir, eu peço que você faça de uma forma manual, no seu caderno, algo que você consiga estar sempre acessando e poder alimentar essa planilha. O que é bacana da planilha é que você consegue trazer isso direto, ou seja, com algumas fórmulas fixas, você já consegue ter o cálculo lá na frente esperado e o seu saldo. Então você vai ter ali a parte de saldos, a parte dos seus rendimentos, do seu gasto, do seu saldo do mês e também do saldo acumulado. E logo depois eu coloco para vocês onde que você vai rastrear o seu dinheiro. Ou seja, se você tem um pouquinho de dinheiro na poupança, se você tem um pouquinho em espécie na sua carteira, algo no CDB, algo no Tesouro, algo em conta corrente e até mesmo nos seus investimentos, como ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e também o saldo na sua corretora. Mas não se preocupe com isso, por enquanto vamos trabalhar com o que você tem. Viram só, pessoal? Não tem nada de 7 cabeças, não existe nenhum monstro. Eu quero que vocês tenham ciência que sem essa anamnese, sem esse estudo seu, tanto do passado como de projeção, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir saber se vai sobrar dinheiro para investir ou não. Então o vídeo dessa planilha eu vou trazer de uma forma separada. Vou fazer um módulo somente para ela, para vocês terem acesso, porque eu quero fazer um vídeo bem completo, e senão fica muito grande este módulo. Fechamos então, pessoal? Se você teve curiosidade da planilha, corre lá, já assiste o vídeo dela, aprenda a trabalhar e espero que ela ajude muito vocês, como tem me ajudado ao longo desses 14, 15 anos. Finalizamos então nosso módulo 10, nos vemos logo ali no módulo 11.